A notícia publicada no site do G1 no dia 17 de agosto de 2017, como mostra aqui, diz que a Justiça suspende entrega de título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. Mas, na verdade, pode estar escondendo, além de um abuso de autoridade de um determinado juiz, uma articulação de um partido de base do governo Temer que esconde talvez uma espécie de ditadura do legislativo, do judiciário ainda não declarada. Para entender isso, amigo, o canal Notícias Comentadas foi a fundo e investigou mais sobre essa história que, na verdade, pode estar escondendo uma outra coisa. É aquilo que eu sempre digo, a notícia dentro do contexto. Primeiro, vamos entender a notícia publicada aqui. O evento seria realizado na sexta-feira, dia 18 de agosto, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, em Cruz das Almas. A notícia diz o seguinte: uma liminar da Justiça Federal na Bahia, concedida nesta quinta-feira, dia 17, suspendeu a entrega do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, em Cruz das Almas, cidade a cerca de 145 km de Salvador. A cerimônia estava marcada para sexta-feira e, conforme a decisão judicial, não deve ser realizada em nenhuma outra data. A decisão é do juiz Evandro Reimão dos Reis, daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre ele, da 10ª Vara Cível, e foi tomada após a ação popular impetrada na Justiça. Ação popular, ele não diz aqui no site da Globo quem foi que deu entrada nessa ação, dá a impressão de que foi a população. Talvez seja esse o propósito da notícia. Dá a impressão de que a população não quis isso. No documento, Reimão dos Reis ordena ainda que a Polícia Federal esteja presente na data e local anunciados da entrega da honraria para garantir o cumprimento da determinação. Veja, ele não se conformou em simplesmente proibir. Ele também quer que garanta que nada disso aconteça. É aquela justiça que a gente diria assim, é eficiente, mas só para algumas pessoas. No documento, o juiz argumenta que o ato é ilegal e lesivo ao patrimônio público. O ato administrativo de concessão do título honorífico de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula parece configurar desvio de finalidade revelador de ofensa à moralidade administrativa. Tá? Então ele diz aqui, o processo, conforme o juiz, o processo de concessão de honraria a Lula foi feito rápido e não atendeu aos requisitos administrativos necessários. Segundo o juiz, a proposta de dar o título ao ex-presidente Lula foi feita por membro do Conselho Universitário, enquanto o regimento da instituição determina que seja feito mediante proposta justificada do reitor e aprovada por 2/3 dos membros presentes. Veja, o juiz normalmente não tem tempo nem para ler os documentos do processo do Lula. Nem leu direito e já vai dando parecer. Mas nesse caso aqui, esse juiz parece que teve tempo para ler os documentos da própria universidade, né? O regimento da instituição. Parece que ele teve tempo para ler isso e destacou isso. Agora vamos entender um pouco mais. Antes disso, é preciso entender o seguinte. Na verdade, isso aqui não foi uma ação popular, né? Foi um camarada que deu entrada nisso. O líder do DEM quer barrar o título de doutor honoris causa para Lula. Isso aqui foi publicado no dia 15 de agosto. A honraria foi aprovada na semana passada pelo Conselho Universitário da Universidade. A cerimônia está prevista para sexta-feira, com a alegação de que há objetivos eleitorais sorrateiros. Essa é a verdade. O líder do Democrata na Câmara de Salvador, o vereador Alexandre Aleluia, ingressou com a ação na Justiça Federal da Bahia para impedir que Lula recebesse o título de doutor honoris causa pela Universidade do Recôncavo Baiano. A cerimônia estava prevista para acontecer para lá, a caravana está lá. Então ele alega que, na verdade, que é porque o Lula estaria fazendo campanha eleitoral. E isso não seria permitido. No entanto, olha só que notícia interessante. O vereador, como é o nome dele? Alexandre Aleluia, que é do DEM, não fez nenhum problema na hora de entregar o título de cidadão soteropolitano ao prefeito de São Paulo, que é do PSDB, na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal de Salvador. Aqui ele não teve a preocupação sobre lesão ao patrimônio público, embora tivesse ocupado aqui uma sessão da Câmara só para fazer
esse evento no qual o Dória levou uma ovada da população. Né? E aí que o tal vereador não precisou se manifestar. Ou seja, ao mesmo tempo que o DEM promove o PSDB dentro da Câmara dos Deputados, e para isso não tem lesão de patrimônio público, ele tenta perseguir o Lula em seus eventos. Agora, vamos lá. É campanha, não é campanha? Vamos entender. Primeiro, o que significa honoris causa? Vamos ver se o Lula merecia isso. Honoris causa é uma expressão em latim e usada atualmente como título honorífico, que significa literalmente por causa de honra. Isso aqui foi publicado no site dos significados. Normalmente, honoris causa é utilizada quando uma universidade de prestígio deseja conceder um título de honra para uma personalidade de grande destaque ou importância por seu trabalho. Esse título é dado para uma pessoa mesmo que ela não tenha um curso universitário, mas, no entanto, tenha se destacado ou exercido grande influência em determinadas áreas, como nas artes, na literatura, na política ou promovendo a paz. Outros aspectos que são considerados essenciais para o determinado indivíduo receber o título estão relacionados com a preocupação com problemas humanos, tais como a pobreza, a fome e etc. O indivíduo recebe esse título por suas virtudes, por seus méritos ou atitudes. A pessoa homenageada irá receber o mesmo tratamento e desfrutar dos mesmos privilégios como se tivesse feito um doutorado acadêmico convencional. Agora vamos entender, será que o Lula mereceria isso? Bom, o Lula é autor do maior programa de combate à fome da história do Brasil, então isso aqui qualificaria ele para receber isso também. Também retirou mais de 36 milhões de pessoas da pobreza no Brasil, então poderia receber por esse motivo aqui também. Tá, mas, por exemplo, aqui na questão de artes, literatura, política, promovendo a paz. Bom, vamos entender. Essa universidade aqui, a Universidade do Recôncavo Baiano, ela foi inaugurada pelo Lula. Ela foi concebida e inaugurada pelo Lula. Você entende? Vem aqui nesse site, que é o site vermelho, né? Aqui no dia 26 de maio de 2009. Você pode até dizer, o site é vermelho, é do PT, não sei o quê, mas a notícia não mente. O conteúdo da notícia é verdadeiro, que são fatos evidenciados. A questão é que eu procurei na mídia de direita, né, Estadão, Globo, esse pessoal, assim como essa mídia aqui, ó, que eles não contam a verdade inteira, eles manipulam, não contam o negócio direito. Então eu procurei e não achei. Aqui está de uma forma mais objetiva. E diz o seguinte, o presidente Lula, isso é notícia de 2009, tá? Atenção aqui. O presidente Lula desembarcou nessa segunda-feira, 25 de maio, na capital baiana, onde seguiu para Cachoeira, 110 quilômetros de Salvador, para a inauguração do primeiro campus da Universidade Federal do Recôncavo da Baiana, a UFRB. Acompanhado de Jacques Wagner, do Ministro da Educação e Cultura, o Haddad, Lula destacou o compromisso do governo com a educação. Com a educação. O mais importante investimento é no saber do povo brasileiro, no conhecimento, na inteligência e na formação profissional. O desenvolvimento nacional passa pela educação. Ou seja, ao investir em educação, você também está promovendo a política e promovendo a paz. Também. Então, bom, o prédio que abrigará o Centro de Humanidades, Letras e Artes da Bahia, Letras e Artes, lembrando lá de novo, né, destaque por você tratar em determinadas áreas, como artes, literatura, que a universidade tem curso nisso. Então, se o Lula o inaugurou, investiu nessa universidade, ele também promoveu isso. É parte do projeto de requalificação das edificações históricas do programa Monumenta. Quer dizer, esse programa Monumenta, ele fazia o quê? Recuperação de edificações históricas e aí ampliava e dava alguma outra finalidade para aquele monumento. Do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, Ministério da Cultura. Por exemplo, lembra que o Gedel Lima fez problema lá com aquele ministro? Também teve ligação com isso aqui. O Gedel Lima queria que aprovasse um negócio lá num prédio que ele não podia fazer e esse instituto aqui reprovou. A obra de restauração contou com investimentos da ordem de 8 milhões de reais, fruto de parceria da União, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o governo estadual. Cachoeira se tornará
um centro de formação de profissionais qualificados e a capital de inteligência nacional. Ao fim do programa, estão previstos investimentos da ordem de mais de 36 milhões de reais em cerca de 80 imóveis públicos, privados e monumentos tombados pelo IPHAN, alçando a cidade ao posto de maior beneficiária do monumento. A recuperação do Centro Histórico de Cachoeira já conta com 11 obras em andamento, outras 40 em análise e 23 na lista de espera. Trata-se de um marco de reintegração de Cachoeira no processo de desenvolvimento da Bahia, afirmou Jacques Wagner. Eu vou deixar o link aqui para que você possa ler mais. Portanto, os motivos enquadrados aqui no site, digamos assim, todos eles o Lula se encaixaria e poderia receber. Mas o nosso amigo aqui, o Alexandre Aleluia, que é do DEM da Bahia, não vê dessa forma. Ele acha que é por causa que o Lula não merece, não fez por merecer, e que isso aqui é eleição. No entanto, ele não acha nada demais dar um título aqui de cidadão soteropolitano para Dória dentro da Câmara Municipal de Salvador. Aí não tem problema ao patrimônio público. O interessante, né, aqui você tem também o site dessa universidade, você pode pesquisar um pouco, não tem nada sobre a notícia. O interessante é que o DEM faz parte da base aliada do governo Temer-PSDB. Base aliada do Temer, isso aqui é uma outra notícia, ó, 2017, maio de 2017, e aqui ele está falando sobre a base aliada do Temer na Câmara, encolhe após delação da JBS. Mas ele diz aqui uma coisa, eu estou falando para vocês que o DEM é da base aliada, e eu preciso então mostrar aqui a vocês por que eu estou dizendo isso, né? Por que o DEM é da base aliada. E aqui tem o seguinte, nessa notícia. Bem, aqui está dizendo o seguinte, o PSDB e o DEM, principais partidos da base ao lado do PMDB, afirmam que permanecem na base, mas tem ressaltado que a posição está em constante avaliação e continuação de blá blá blá. Ou seja, é a base do Temer, PSDB e o DEM. É notícia publicada, não tão muito longe, olha, maio de 2017. E essa coisa aqui da justiça é de agosto de 2017. Não tem muita diferença. Então o DEM é base aliada do governo Temer. Aí vem a pergunta. O que um partido da base aliada do governo Temer está fazendo junto com a justiça? Um juiz perde, digamos assim, um tempo que ele poderia estar julgando outros processos criminais ou sei lá o quê, né? E se junta ali, entra num acordo rapidinho, faz uma ação e cancela uma coisa que, sinceramente, é uma coisa que... Será que isso deveria ocupar o tempo de um juiz? Eu não lembro de um outro juiz ter cancelado aí um título, a entrega de um título honoris causa, até porque isso é um assunto da universidade. O que a justiça tem que se meter nesse processo? Ao que parece, né, esse movimento é mais um ataque político ao Lula. E nada mais, não tem justificativa para isso. Aí você pensa, mas o Lula, não sei, você vai continuar dizendo talvez que o Lula não mereça e não sei o quê. Olha, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui em 2014, publicado aqui, ó, no site do EM, 2014, Lula recebia o 27º título de doutor honoris causa. 27 títulos de doutor honoris causa. Não seria esse o primeiro nem o último. De acordo com o Instituto Lula, no pronunciamento, o ex-presidente discursou sobre a emoção de ganhar a denominação honorífica de uma instituição de ensino superior tão tradicional. E aqui tem algumas universidades que ele recebeu. Aí você pensa, não sei o quê, olha aqui, ó, quarta-feira da causa da Universidade de Salamanca, na Espanha. Universidade de Salamanca, na Espanha. A designação é a 27ª honoris causa recebida por Lula. A instituição te honra e você, presidente, honra essa universidade, disse o professor padrinho Gonzalo Gomes da Cal. Né? Então, universidades europeias de todo mundo deram prêmios ao Lula. Sabe quantos prêmios o Lula recebeu no total? Você pode ver aqui uma lista publicada aqui no Wikipedia. Né? Prêmios e honrarias recebidos por Lula. Aí você tem aqui, ó, numeração de 1, 2, e não é só no Brasil não, hein? Olha aqui, Grão-Pará, Ordem do Rio Branco, esse aqui, México, Cabo Verde, Portugal, Gabão, Ordem do Banho, Reino Unido, Panamá, Argélia, Portugal, Colômbia, Paraguai, Brasil,
Sergipe, Brasil, Peru, Alagoas, Brasil, São Paulo, Espanha. Aí vem aqui, Espanha, da Unesco, tá? Aqui, olha, estadista global entregue pelo Fórum Econômico Mundial em sua edição de 2010, ocorrida em Davos, na Suíça. Sabe o que é isso? Isso aqui é muita coisa. O Fernando Henrique não conseguiu isso aqui, morreu de inveja. Aqui, entregue pelo Jornal da França, Espanha, aqui no Reino Unido, né? Aqui, ó, Conselho da Europa, Cotonou, Revista Isto É, Portugal, enfim, são inúmeros aqui, ó, são 37 títulos até então aqui recebidos por Lula. Portanto, essa homenagem aqui da Universidade do Recôncavo Baiano não seria, digamos assim, um marco, né, o primeiro título de doutor honoris causa. Não seria. Agora vamos falar um pouco mais desse juiz. Olha, o juiz, aqui no site do DCM, publicado aqui em 17 de agosto de 2017, claro que o pessoal vai pesquisar quem é esse juiz, se ele tem uma ligação com o PSDB, com o DEM, como é a trajetória da carreira dele, o que ele faz normalmente. Aqui está a foto dele, né, o juiz Evandro Reimão, um juiz novo, jovem, inimigo dos quilombos e dos pobres. Quem é o juiz que proibiu a homenagem de Lula na Bahia? Por Kiko Nogueira. O cancelamento da homenagem que iria receber na universidade é mais uma intervenção abstrusa do judiciário. O juiz Reimão suspendeu a entrega ao ex-presidente Lula do instituto, né, criado por Lula. Esse é o detalhe interessante. Parece existir legalidade do objeto ante a princípio. Isso aqui foi a alegação dele. Onde isso impediria qualquer coisa? Lembrando que se trata do mesmo estado cuja capital deu a João Dória o prêmio de cidadão soteropolitano, mas Dória não estava em campanha e fez maravilhas pela cidade, claro. Na verdade, o Dória está sendo acusado aí pelo jornal Folha de São Paulo de ter abandonado a cidade para fazer campanha política. Como foi publicado aqui no site Brasil 247, Folha descobre que Dória abandonou São Paulo para fazer campanha. Cadê o prefeito? Questiona a Folha de São Paulo em ampla reportagem sobre a metrópole abandonada, cheia de buracos e com semáforos quebrados. A resposta é óbvia. João Dória, do PSDB, que se vende como João Trabalhador, abandonou o cargo e passou 30% do seu tempo viajando, fazendo campanha antecipada para a presidência da República. Ontem ele esteve em Natal, onde foi escrachado depois de receber uma ovada em Salvador. Na cara dura, Dória disse que pode administrar São Paulo à distância, ou seja, a maior cidade do Brasil tem um pré-fake, também chamado de Viajão Dória. Então é isso, cadê o prefeito? Isso aqui saiu na Folha de São Paulo. Tá? A reportagem, as informações são a reportagem. Bem aqui, você clica aqui nesse link e vai abrir então aqui o site da Folha de São Paulo, né? Sem resolver problemas de São Paulo, aí ele aparece isso aqui. Então, esse limite aqui, né? Sem resolver problemas, vocês podem ter pausado lá o vídeo e visto a mensagem. Né? O prefeito começa a fazer campanha política. É isso que ele está falando aqui. Não é apenas um auto de autoritarismo no país repleto de aspirantes a Sérgio Moro. Reimão já foi classificado por um deputado federal como alguém que não gosta de pobre. Ele é o mesmo que ordenou a derrubada das barracas de praia em Salvador. Em 2012, Reimão ficou famoso por determinar a desocupação do quilombo do Rio dos Macacos, vizinho à base naval de Aratu, no município baiano de Simões Filho, numa briga em que a Marinha levou a melhor. Aí ele tirou desse processo aqui, ó, são aproximadamente 500 pessoas dos quilombolas. Há relatos de geração de famílias que estão na área há mais de 100 anos e hoje estão assediados pela opressão dos oficiais. A gente vive sendo ameaçado de morte. É uma verdadeira guerra contra as nossas crianças e idosos. Uma das líderes das comunidades falou aqui, Rosemeire Santos, de 33 anos. Então, esse é o juiz. Se você quer saber um pouco mais sobre a universidade, tem aqui um site daqui do Wikipedia, além do site que eu mostrei para vocês, da própria universidade, que está aqui, né, tem também aqui um pouco no Wikipedia quais são as áreas que tem na universidade. Centro de Artes, Humanidades e Letras, Ciência e Tecnologia, Energia e Sustentabilidade, enfim, uma série de áreas aqui que estão aí no Recôncavo Baiano. Bem aqui, novamente, tem História. A Universidade Federal do Recôncavo Baiano foi criada pela Lei 11.151 em julho de 2005, no governo de Lula, tendo sido inaugurada pelo presidente Lula no ano posterior. Quer dizer, um ano, no outro ano estava concluída e foi inaugurada, então, pelo Lula. Para você ter uma noção de como foi a inauguração, tem esse vídeo aqui que eu também encontrei no YouTube, aqui do SECOM da Bahia,
é interessante que você veja antes que eles apaguem, que mostra a notícia daquele tempo, inclusive com o Lula, aqui o Jacques Wagner, e depois o Lula falando aqui nessa inauguração. Então, o próprio presidente, no momento ele era então presidente do Brasil. Então vale a pena ver de novo, eu aconselho você que dê uma olhada, e aí eu queria saber agora a sua opinião sobre essa notícia. Afinal de contas, a gente está lendo na grande mídia que a Justiça Federal, que não tem nada a ver com nada, não tem conexão. Mas, na verdade, quando a gente vai investigar, a gente vê que tem um partido de base do governo, Temer, que é a oposição, que está amplamente preocupado pelo fato do Lula conseguir ganhar as eleições de 2018, partido da base do Temer, junto com a Justiça na Bahia, fazendo uma caça e uma perseguição a Lula. E eu queria saber a sua opinião. Eu aqui, Morpheus, queria saber a sua opinião sobre isso, mas também queria que você compartilhasse esse vídeo nas redes sociais para que a gente leve o povo a refletir um pouco mais o que está por trás de certos acontecimentos no Brasil. Estaríamos nós numa ditadura? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!